Como eu disse, o desenho do rosto é o nosso último desenho da aula de hoje. Primeiro, a gente vai desenhar os elementos dessa figura humana. Então, aqui todos esses desenhos foram feitos com a técnica de grades, porque ao longo do tempo a gente vai fazendo os traços nos lugares em que forem necessários, não necessariamente vai ser sempre um quadradinho assim fechado, né? Podem ser elementos, riscos assim também, para orientar o desenho. Por exemplo, aqui a gente tem um risco, né, para saber onde termina no canto de fora do olho. A gente tem um risco para saber onde começa a bolinha do olho, aqui onde começa a sobrancelha, né? Essa altura do olho também. A gente tem esse traço aqui para saber onde termina os cílios. Então, ó, aqui a gente começa a curva do nariz. Então, esses traços vão nos orientando, né? Ó, aqui a gente tem 2 traços e a gente consegue saber onde que vai ser essa curva da sobrancelha também. E aqui a gente tem os traços para saber, ó, onde começa na parte de cima do olho e esse traço embaixo para saber onde termina essa parte de baixo do olho. Aqui a gente tem nesse olho um pouco menos de linhas também, né? Ele é um pouco mais livre em relação a esse tamanho, mas ele tem uma centralização aqui, ó, onde é a íris do olho, né? A parte central, onde que esse olho vai ficar. E a gente tem as larguras também. Vocês vão fazer esse primeiro exercício. O segundo exercício que vocês vão fazer é esse daqui, que é de nariz e boca, tá bom? É o mesmo sistema, então a gente tem aqui todos esses riscos. Eu vou disponibilizar eles para vocês assim, então vocês precisam imprimir para poder refazer. E aí, se vocês precisarem fazer mais riscos para se orientarem, por exemplo, eu aqui não tenho muitos riscos, então vocês podem fazer um risco aqui, né? Um risco aqui, para poder passar esse quadrado, esses riscos para outra folha de papel e conseguir se orientar da melhor forma, da forma que vocês acharem necessário, tá bom? Aí a gente tem a orelha, a boca também, um exemplo da boca aqui. A boca não precisa de tantas linhas assim. E aqui a gente tem um exemplo um pouquinho mais complicado, que é o exemplo das mãos. Esse das mãos a gente tem bastante linhas também, né? Que vocês podem usar essas marcações, porque a marcação de cada lado, você pega as marcações e depois é só pegar com a régua e riscar. Então, aqui são os movimentos dessas mãos, tá bom? E aqui mais um exemplo de nariz e boca, com sorriso, e uma parte do rosto e pescoço, e um exemplo de nariz também, tá bom? Então, vocês vão fazer esses exercícios ao longo da semana, ao longo das próximas semanas, né? Se tiverem dificuldade, entre em contato comigo. E aí, o último exercício depois desses elementos que vocês vão fazer... Ah, tem o pé também, que eu esqueci, tem um pé também. E o último exercício dessa aula 14 vai ser confeccionar esse rosto aqui, tá bom? Então, vamos lá.